Deus ainda fala? Num mundo repleto de vozes, distrações e ruídos constantes, muitos se perguntam se ainda é possível ouvir claramente a voz de Deus. Entre notificações, opiniões, promessas vazias e medos profundos, será que conseguimos discernir a única voz que realmente importa? Há quem diga que Deus se calou. Outros acreditam que ele fala apenas com alguns escolhidos. Mas a verdade é mais profunda, mais gloriosa e, ao mesmo tempo, mais desafiadora. Deus continua falando. Todos os dias. A todo momento. Mas nem todos estão ouvindo. Talvez você já tenha orado, buscado, clamado, e, mesmo assim, só encontrou silêncio. Talvez você esteja vivendo uma fase onde tudo parece confuso, sem direção, e se pergunta: será que Deus me abandonou? Será que Ele está tentando falar, e eu não percebi? Este vídeo é um chamado, um despertar, uma jornada espiritual profunda para aprendermos juntos como discernir a voz de Deus em meio à confusão, à pressa, ao medo e até mesmo ao barulho religioso. Vamos explorar exemplos bíblicos, ensinamentos eternos e verdades esquecidas. Vamos confrontar ideias equivocadas e abrir espaço para uma escuta real, sincera e transformadora. Porque ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos, mas um chamado para todos que desejam andar em comunhão com Ele. E se você sente que precisa disso, mais do que conselhos humanos, mais do que opiniões passageiras, então inscreva-se agora no canal Audiolivros Diários. Não apenas para receber mais conteúdos, mas para fazer parte de uma comunidade que busca, diariamente, ouvir e obedecer ao som da eternidade. Capítulo 1. O silêncio de Deus, quando parece que Ele não responde. Imagine a seguinte cena: você está passando por um momento difícil. As coisas fugiram do controle, a angústia apertou o peito, e no meio disso tudo, você decide orar. Fala com Deus, abre o coração, espera uma resposta. Mas nada acontece. Os dias passam. Você continua buscando. Lê a Bíblia, ouve louvores, até pede conselhos. E, mesmo assim, o silêncio permanece. Nenhuma confirmação, nenhuma direção, nenhum sinal claro. É nessas horas que a dúvida começa a crescer. Será que Deus me abandonou? Será que Ele está me punindo por algo? Ou, ainda pior, será que Ele nunca me ouviu? Essa sensação é mais comum do que parece. E, se você já passou por isso, não está sozinho. Na verdade, grandes homens e mulheres de Deus também enfrentaram momentos assim. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo o que tinha: família, saúde, riquezas, tudo. E, no meio daquela dor profunda, o que mais o afligia era o silêncio de Deus. Ele não entendia por que o céu parecia tão distante. Ou pense em Abraão. Ele recebeu uma promessa diretamente de Deus: teria um filho. Mas depois disso, Deus ficou em silêncio por anos. E Abraão teve que aprender a confiar mesmo sem ouvir nada. Davi foi ungido rei, mas passou muito tempo fugindo, escondido, sem nenhum sinal de que Deus ainda estava no controle. Ele escrevia salmos perguntando: até quando, Senhor? Por que o Senhor se cala? Então, se hoje você sente que Deus está em silêncio, talvez não seja castigo. Talvez seja preparação. Às vezes, a resposta dele não vem na forma de palavras, mas na forma de processos. E a verdade é que nem sempre estamos prontos para ouvir o que ele quer dizer. Às vezes, ele precisa primeiro trabalhar em nós. Na nossa fé, na nossa paciência, na nossa confiança. Vivemos num tempo acelerado. Tudo é instantâneo. Mensagem enviada, mensagem respondida. Pedido feito, entrega em poucas horas. Mas Deus não trabalha nesse ritmo. O tempo dele é diferente. E quando ele silencia, é porque está fazendo algo que vai muito além do que conseguimos ver agora. E é nesse ponto que muitos desistem. Pensam que Deus se afastou, que a fé não funciona, que orar não adianta. Mas a verdade é que, justamente nesse silêncio, Deus está mais perto do que nunca. Talvez Ele esteja te ensinando a ouvir com o coração. Ou a confiar mesmo sem entender.
ou a depender mais dele do que das respostas que você tanto deseja. Por isso, se essa mensagem faz sentido para você, se você está passando por esse momento de espera, de silêncio, de incerteza, clique no botão de gostei agora mesmo. Isso mostra que esse conteúdo te ajudou de alguma forma e também ajuda a levar essa palavra a outras pessoas que, assim como você, estão precisando de direção. E lembre-se, o silêncio de Deus nunca é sinal de abandono. Às vezes, Ele está apenas preparando o ambiente, o tempo e, principalmente, o seu coração. Pode ser que você não ouça nada hoje. Pode ser que ainda leve um tempo. Mas, no tempo certo, você vai perceber que Deus nunca deixou de agir. E quando Ele voltar a falar, e Ele vai, você vai entender por que foi necessário esperar. Capítulo 2. As formas bíblicas em que Deus fala. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, uma verdade se revela com clareza. Deus sempre falou com seu povo. E mais do que isso, Ele sempre encontrou formas de se comunicar que faziam sentido para o momento, para o coração e para a necessidade de quem o ouvia. No Éden, por exemplo, Deus falava com Adão e Eva na viração do dia. Um tipo de conversa direta, íntima, sem barreiras. Mas, depois da queda, a comunicação entre o homem e Deus mudou. Não porque Deus se distanciou, mas porque o pecado nos fez perder a sensibilidade espiritual. Mesmo assim, Deus continuou falando. E ao longo da história bíblica, vemos um repertório impressionante de formas pelas quais Ele se revelou. Ele falou através de vozes audíveis. Com Moisés, por exemplo, Deus se manifestava de forma tão clara que a Bíblia diz que Ele falava com ele como quem fala com um amigo, face a face. Na sarça ardente, a voz de Deus foi direta. Chamou Moisés pelo nome e lhe deu instruções precisas. Com Samuel, ainda menino, Deus o chamou à noite. No início, Samuel pensou que era Eli o sacerdote que o chamava. Mas depois, entendeu que era Deus. E o mais curioso, Deus não gritou. Não se impôs. Apenas chamou, no meio da madrugada, de forma suave, repetida, paciente. Deus também falou através de sonhos. Com José, filho de Jacó, foi assim. Ainda jovem, Deus mostrou visões do futuro por meio de sonhos. Mais tarde, no Egito, Deus continuou usando os sonhos como meio de revelação, tanto para o próprio José quanto para Faraó, a quem José interpretou. Daniel também recebeu visões noturnas. E, no Novo Testamento, José, o marido de Maria, foi avisado em sonhos para fugir com o menino Jesus ao Egito. Ou seja, os sonhos sempre foram uma linguagem legítima de Deus, mas requerem discernimento. Deus falou através dos profetas. Homens e mulheres levantados especificamente para transmitir uma mensagem divina ao povo. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, todos eles foram instrumentos usados por Deus para advertir, instruir, corrigir e consolar. E o mais interessante é que nem sempre o povo gostava da mensagem. Porque, muitas vezes, os profetas não diziam o que as pessoas queriam ouvir, mas o que precisavam ouvir. Deus também usou sinais visíveis. No deserto, por exemplo, o povo de Israel era guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Era um sinal literal, visível, inequívoco. Com Gideão, Deus permitiu uma série de sinais com o velo de lã, molhado e seco, para confirmar sua missão. E claro, Deus falou, e continua falando, através da sua palavra escrita. Cada livro da Bíblia carrega revelações profundas, promessas, mandamentos, conselhos, advertências. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é viva, atemporal, e a forma mais segura e constante pela qual Deus continua falando conosco hoje. No Novo Testamento, essa comunicação divina alcança um novo nível. Deus fala através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1 declara que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Jesus é a palavra viva. É Deus falando de forma humana, compreensível, visível. E hoje,
Ainda que não vejamos colunas de fogo nem ouçamos vozes audíveis todos os dias, Deus ainda fala. Às vezes, por meio de um versículo que salta aos nossos olhos. Outras vezes, através de uma pregação que parece ter sido feita sob medida para o que estamos vivendo. Pode ser um conselho sábio, um sentimento persistente, uma convicção no coração. O importante é entender que Deus não se limitou a uma única forma de falar. Ele fala como quiser, quando quiser e da maneira que for mais eficaz para alcançar nosso coração. Mas para ouvir, é preciso estar atento. Não basta querer ouvir a voz de Deus se o nosso interior está dominado por outras vozes. A da ansiedade, do medo, do orgulho, da pressa. É por isso que estudar as formas bíblicas de como Deus se revelou é tão importante. Porque nos ajuda a reconhecer padrões. Nos ensina a discernir, a evitar enganos. E principalmente, nos dá a convicção de que Ele realmente fala com aqueles que o buscam com sinceridade. Não se trata de buscar experiências sobrenaturais a todo custo. Trata-se de buscar intimidade com Deus ao ponto de reconhecer sua voz, seja qual for a forma que Ele escolher usar. Capítulo 3. A voz do Espírito Santo, inconfundível, mas ignorada. Em muitos momentos da vida cristã, somos confrontados com decisões difíceis. Situações que exigem discernimento, escolhas que não estão escritas claramente em versículos bíblicos, e caminhos que parecem todos aceitáveis, mas nem todos certos. É nessas horas que entra em cena um dos maiores privilégios que temos como filhos de Deus: a presença e a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, nem uma ideia abstrata. Ele é Deus, uma das três pessoas da Trindade. E, como tal, Ele fala. Sim, Ele fala. Mas nem todos estão ouvindo. Jesus foi muito claro quando disse, em João capítulo 16, que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, e que Ele nos guiaria a toda a verdade. E se Ele nos guia, é porque comunica. E se comunica, é porque deseja relacionamento. Mas, como essa voz se manifesta? A voz do Espírito Santo é inconfundível para quem já aprendeu a reconhecê-la. Ela não grita, não impõe. É uma voz interior, firme, mas suave, que traz convicção e paz ao mesmo tempo. Muitos confundem a voz do Espírito com emoções ou intuições humanas. Mas há uma diferença importante. O Espírito Santo não gera confusão. Ele não causa medo. Ele não manipula. A voz dele é pura. É santa. Sempre alinhada à palavra de Deus. Ele nunca vai sugerir algo que contradiga o que já foi revelado nas Escrituras. Você já passou por uma situação em que algo parecia certo, lógico, talvez até vantajoso, mas lá dentro, no fundo, havia uma inquietação? Uma sensação de que não era por ali? Muitas vezes, essa inquietação vem do espírito. Outras vezes, é justamente o contrário. Tudo parece incerto, arriscado, sem garantias, mas há uma paz profunda dentro do coração. Uma convicção silenciosa que te impulsiona. Essa também é uma das formas que o Espírito Santo fala. É por isso que desenvolver sensibilidade espiritual é tão essencial. Porque quanto mais nos familiarizamos com a voz do Espírito, mais conseguimos discerni-la mesmo no meio do caos. Mas atenção! A voz do Espírito não deve ser buscada apenas para momentos de crise. Ele deseja guiar cada área da nossa vida. Não apenas grandes decisões, mas também atitudes diárias, reações, pensamentos. Ele quer moldar nosso caráter. E para isso, ele fala constantemente. O problema é que nem sempre damos espaço para ouvi-lo. Vivemos ocupados demais, envolvidos com compromissos, preocupações, distrações. E o Espírito não compete por atenção. Ele fala, mas respeita o silêncio que nós mesmos criamos. Por isso, se você sente que precisa ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo, a primeira pergunta não deve ser: por que ele não fala comigo? Mas sim, será que eu estou ouvindo? Será que tenho dado tempo, espaço, atenção? Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que o verdadeiro relacionamento com Deus inclui escuta.
E escutar exige presença. Exige entrega. A voz do Espírito Santo nos convence do pecado. Nos lembra das palavras de Jesus. Nos guia em decisões. Nos consola nas perdas. Nos dá direção em tempos de confusão. E, acima de tudo, nos aproxima do Pai. Mas Ele jamais vai nos forçar. Cabe a nós cultivar o ambiente interior para escutar sua voz. Um coração cheio de orgulho não ouve. Uma mente dominada pelo medo se confunde. Mas um espírito disposto, sensível, humilde, esse ouve claramente. Portanto, se você deseja realmente aprender a escutar a voz do Espírito, comece pela rendição, pela intimidade, pela obediência. E lembre-se, o Espírito Santo nunca fala por falar. Quando ele diz algo, é porque quer nos conduzir a um lugar melhor, a um caminho mais santo, a uma decisão mais sábia. A única pergunta que fica é: você está pronto para obedecer aquilo que ouvir? Capítulo 4. O ruído do mundo, a maior barreira para ouvi-lo. Você já tentou ouvir uma voz importante no meio de uma multidão barulhenta? Mesmo que a pessoa fale claramente, o som ao redor atrapalha. Você precisa se aproximar, prestar atenção, talvez até tapar os ouvidos para conseguir focar. É exatamente assim que funciona com a voz de Deus nos dias de hoje. O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que há barulho demais competindo pela nossa atenção. Vivemos na era da informação, das notificações incessantes, das redes sociais, dos vídeos curtos, dos comentários imediatos. Nunca estivemos tão conectados e, paradoxalmente, nunca estivemos tão distraídos. O mundo moderno nos treina para ouvir tudo, menos a voz de Deus. Nos empurra para decisões rápidas, respostas impulsivas, julgamentos superficiais. Mas a voz de Deus exige outra postura. Exige pausa. Exige silêncio. Exige espaço. O barulho não está apenas do lado de fora. Está dentro da mente. Está nas preocupações, na ansiedade, no excesso de tarefas, nos pensamentos que nunca param. Quantas vezes você já se sentou para orar ou ler a Bíblia, e a cabeça começou a listar tudo o que ainda precisa ser feito? Quantas vezes tentou meditar ou apenas ficar em silêncio, e os pensamentos começaram a gritar? Essa é a realidade de muitos cristãos hoje. O coração está cheio demais para ouvir. E o pior, muitos nem percebem. Acham que estão vivendo normalmente, que estão sendo produtivos, resolutivos. Mas, espiritualmente, estão surdos. E com o tempo, isso se torna perigoso. Porque começamos a tomar decisões com base em conselhos humanos, opiniões populares ou nossas próprias emoções, e não mais pela direção do Espírito. Jesus, quando andava entre nós, frequentemente se afastava das multidões. Subia ao monte. Buscava lugares silenciosos. Ele sabia que, mesmo sendo o Filho de Deus, precisava se desconectar do ruído para se conectar com o Pai. Se o próprio Jesus fazia isso, o que nos faz pensar que podemos viver de forma diferente? A verdade é que, para ouvir a voz de Deus com clareza, precisamos aprender a silenciar o mundo. Isso significa, muitas vezes, dizer não a distrações, estabelecer limites, desligar o celular, reservar tempo real para estar com Deus, não apenas tempo de sobra. Também significa limpar o interior, confessar pecados, tratar feridas, parar de alimentar pensamentos tóxicos que ocupam espaço demais dentro de nós. É como se nosso coração fosse uma sala, e Deus estivesse batendo à porta. Mas a sala está cheia de vozes. Vozes de medo, de orgulho, de ambição. Se não esvaziarmos a sala, não ouviremos a batida. E, mesmo que ouvirmos, talvez não abramos a porta, porque já está ocupada demais. Deus não compete com o ruído. Ele espera. Ele sussurra. E ele fala aos que decidem escutar. Por isso, se você deseja ouvir mais claramente a voz de Deus, comece fazendo uma limpeza no volume da sua rotina. Reduza as distrações. Crie momentos intencionais de silêncio. Fale menos. Escute mais. E não se surpreenda se, no meio desse silêncio,
você perceber que Deus sempre esteve falando. Você é que não conseguia ouvir. Capítulo 5. A consciência sempre é a voz de Deus? Imagine essa cena. Você está prestes a tomar uma decisão. Nada escandaloso, nada errado à primeira vista, mas algo dentro de você hesita. Um sentimento estranho, um desconforto. Você para por um segundo e pensa: será que isso é Deus me avisando? Ou é só coisa da minha cabeça? Essa dúvida é mais comum do que parece. E a confusão nasce, muitas vezes, da ideia de que tudo o que sentimos vem automaticamente de Deus. Mas será que a nossa consciência, por si só, é uma extensão da voz dele? Vamos entender isso com calma. A consciência é como uma espécie de alarme moral. Ela nos ajuda a identificar quando algo está fora do lugar. Todos nós temos essa capacidade, mesmo quem não conhece a Deus. É por isso que muitas pessoas que não seguem a fé cristã ainda assim sentem culpa, arrependimento ou responsabilidade por algo errado que fizeram. Faz parte do ser humano. Mas aqui entra um ponto importante. A consciência pode ser treinada. E esse treinamento depende de várias coisas: cultura, educação, ambiente, experiências e, claro, os valores que você absorve ao longo da vida. Pense, por exemplo, em uma criança que cresce num ambiente onde mentir é normal. Aos poucos, a consciência dela vai se acostumando com aquilo. Ela pode até sentir um pequeno desconforto no início, mas, com o tempo, esse incômodo vai desaparecendo. Agora, imagine outra criança criada num ambiente onde a verdade é um valor inegociável. A consciência dela vai reagir muito mais fortemente a qualquer deslize. Ou seja, a consciência não é uma bússola perfeita. Ela pode estar afinada com Deus, ou completamente distorcida. A Bíblia fala sobre isso. Em 1 Timóteo 4, Paulo menciona pessoas cuja consciência está cauterizada. O que isso significa? É como se, de tanto ignorar os alertas internos, a pessoa fosse perdendo a sensibilidade. Como uma pele queimada que não sente mais dor. A consciência fica ali, mas já não funciona como deveria. E é por isso que confiar apenas na consciência pode ser perigoso. Sim, Deus pode usá-la para nos alertar. Mas a verdadeira direção vem quando a nossa consciência está alinhada com a palavra de Deus. Vamos a um exemplo prático. Alguém te ofende. Você sente raiva. Sua consciência diz: você tem direito de revidar. Ele mereceu. Mas, quando você lembra do que Jesus ensinou, perdoem uns aos outros como eu os perdoei, percebe que aquela reação da consciência não está batendo com a verdade de Deus. Ou seja, a consciência pode até dar um sinal. Mas quem define se esse sinal é confiável ou não é a Bíblia. A consciência não é a voz de Deus. Ela pode ser um canal. Mas, para que isso aconteça, ela precisa estar submetida à vontade de Deus. E isso é um processo. Quanto mais você mergulha na palavra, mais a sua mente é transformada. E quanto mais sua mente é transformada, mais sua consciência passa a refletir os valores do reino. É como ajustar o ponteiro de um relógio. Não adianta olhar para o relógio se ele está atrasado. Primeiro, você precisa colocá-lo no horário certo. Depois disso, sim, pode confiar nele. O mesmo acontece com a nossa consciência. Ela precisa ser ajustada diariamente pela presença de Deus, pela oração, pela leitura das Escrituras. Então, da próxima vez que você sentir aquela voz interior, pare e reflita. Isso vem de Deus? Está alinhado com a Bíblia? Gera paz verdadeira ou apenas emoção passageira? A consciência não deve ser ignorada. Mas também não pode ser idolatrada. Ela é um sinal útil, desde que esteja afinada com a fonte certa. Capítulo 6. A Bíblia, voz viva e eterna de Deus. Talvez você já tenha escutado alguém dizendo: queria tanto que Deus falasse comigo. Ou até já tenha feito essa oração: Senhor, me dá uma direção. Me responde. Mas aí vem a pergunta: você tem aberto a Bíblia? Porque, se a resposta for não, talvez a resposta de Deus já esteja diante de você, e você só ainda não percebeu. Muita gente vê a Bíblia como um livro religioso, antigo, complicado,
cheio de regras e histórias difíceis de entender. E, por isso, acabam deixando ela de lado. Outros até acreditam que ela é importante, mas a tratam como um manual de consulta rápida. Só abrem quando estão com algum problema urgente, quase como se fosse um dicionário espiritual. Mas a verdade é que a Bíblia é a principal forma pela qual Deus fala com a gente hoje. Ela não é só um registro histórico. Não é só um conjunto de mandamentos. Ela é viva, é atual, é direta. E quando você se aproxima dela com o coração certo, é impossível não perceber. Deus está falando. É interessante como a gente se acostuma a buscar respostas fora, quando muitas já foram dadas dentro das Escrituras. Você quer saber o que fazer com a ansiedade? Está em Filipenses. Quer entender como perdoar alguém que te feriu profundamente? Está nos Evangelhos. Quer saber como administrar seu tempo, suas finanças, suas palavras? Está tudo lá. Não em formato de fórmula mágica, mas como sabedoria que atravessou gerações e continua relevante hoje. E o mais impressionante é que, por mais que você leia o mesmo texto várias vezes, ele nunca volta igual. Um versículo que parecia comum na primeira leitura, de repente te confronta profundamente numa nova fase da vida. Outro que antes não fazia sentido, de repente traz consolo no momento exato. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo ativa a palavra. Ele pega aquele texto que está na página e transforma em direção prática para o seu dia, para a sua situação, para a sua vida. Mas, para que isso aconteça, você precisa se expor a ela com regularidade. Vamos ser sinceros. Muita gente diz que não ouve a voz de Deus, mas passa horas em redes sociais, em séries, em conteúdos vazios, e não dedica sequer 20 minutos por dia para ler a Bíblia. Depois, se perguntam por que estão tão confusos, tão perdidos, tão secos por dentro. É como esperar uma ligação importante com o celular desligado. Deus já falou. Ele continua falando. E ele vai falar de novo, se você abrir o canal certo. E mais, a Bíblia não é só para momentos de crise. Ela serve para formar seu caráter, moldar seus pensamentos, fortalecer sua fé. Ela serve para alinhar sua visão de mundo, sua forma de lidar com os outros, sua maneira de reagir às dificuldades. Ela é alimento. E quem só se alimenta uma vez por semana, enfraquece. Você não precisa ser um teólogo. Não precisa entender grego, hebraico, nem saber de cor a ordem dos livros. Você só precisa ter disposição. Sentar, ler, meditar, perguntar: Deus, o que o Senhor quer me dizer aqui? E, aos poucos, você vai perceber. Certas passagens vão te consolar. Outras vão te corrigir. Algumas vão te desafiar. Mas todas, absolutamente todas, vão te aproximar da voz de Deus. A palavra escrita é o ponto de partida. Ela é a base, o filtro, a referência. Toda e qualquer voz que você ouvir, seja interna, seja de terceiros, seja até dentro da igreja, precisa passar pelo crivo da Bíblia. Se não bate com a palavra, não vem de Deus. Simples assim. Então, se você quer começar a ouvir Deus com mais clareza, o caminho é claro. Volte para a Bíblia. Não como obrigação, mas como relacionamento. Não como religiosidade, mas como fonte de vida. Porque Deus não se esconde de quem o busca com sinceridade. Ele já falou, e continua falando, página por página. Capítulo 7. Como distinguir a voz de Deus da voz do inimigo. Vamos imaginar uma situação comum. Você está num momento de decisão. Não sabe se aceita uma proposta, se entra num relacionamento, se muda de cidade. Você ora, pede direção, espera uma resposta. Aí surge uma ideia forte na sua mente. Uma impressão clara. Talvez até um sonho. Tudo parece muito real. Mas aí vem a dúvida: foi Deus que falou, ou será que foi outra coisa? Essa pergunta, na prática, é muito mais frequente do que se imagina. Muitos cristãos sinceros já tomaram decisões baseadas em algo que acreditavam ser a voz de Deus, e só depois perceberam que não era. E pior, alguns ouvem uma voz que parece boa, parece convincente, mas leva ao medo, à confusão,
a culpa excessiva. E é aí que entra o perigo. Nem toda voz suave vem de Deus, e nem toda impressão forte significa direção divina. O inimigo, sim, o diabo, também sabe falar. Não como Deus, claro, mas ele sabe lançar pensamentos. Sabe usar situações. Sabe imitar. Na Bíblia, ele tentou distorcer até mesmo as Escrituras para tentar Jesus no deserto. Ele conhece o texto e sabe usar meias-verdades para criar grandes enganos. É por isso que discernimento é tão necessário. Discernir não é apenas sentir algo. É saber de onde aquilo veio. É conseguir identificar a fonte. E para isso, é preciso comparar tudo, absolutamente tudo, com a palavra de Deus. Vamos a alguns pontos práticos. Primeiro, a voz de Deus nunca contradiz a Bíblia. Se algo te impulsiona a fazer o que a Bíblia claramente proíbe, não importa o quão certo pareça, não vem de Deus. Segundo, a voz de Deus traz paz verdadeira. Mesmo que desafie, mesmo que corrija, mesmo que confronte, ela não gera confusão. A voz do inimigo, por outro lado, costuma trazer pressa, desespero, medo, culpa paralisante. Terceiro, a voz de Deus conduz à vida. Ela aproxima você dele. Aumenta a sua fé. Incentiva a obediência. A voz do inimigo, por mais convincente que pareça, sempre te afasta de Deus. Te empurra para o orgulho, para o isolamento, para o pecado. Outra coisa importante: o inimigo sabe usar sentimentos. Ele pode explorar uma emoção mal resolvida, uma ferida do passado, um desejo mal direcionado. E aí entra um ponto delicado. Nem tudo o que você sente no coração vem de Deus. Por isso, confiar apenas nas emoções pode ser perigoso. Muitos se deixam guiar por frases como: se eu senti paz, então é Deus. Mas é preciso ir além. A paz que vem de Deus não é apenas emocional. Ela é sustentada pela verdade. Tem base. Tem alicerce. E como desenvolver essa sensibilidade? Com prática. Com Bíblia aberta. Com oração constante. Com maturidade espiritual. Quando você anda com Deus diariamente, a sua mente vai sendo moldada. Você começa a perceber os sinais com mais clareza. Começa a identificar quando algo cheira estranho, mesmo que pareça bonito. E, acima de tudo, você aprende a esperar. Porque a voz de Deus não se impõe. Ela pode vir com firmeza, sim, mas não pressiona. Ela dá tempo. Ela confirma. Ela orienta com paciência. Agora, se você estiver sempre correndo, sempre ansioso, sempre buscando uma resposta imediata, você se torna um alvo mais fácil para a confusão. Então, da próxima vez que você tiver uma impressão forte, um pensamento insistente, uma voz interior, pare. Ore. Compare com a Bíblia. Peça confirmação. Converse com alguém maduro na fé. E só então tome sua decisão. Deus não quer que você viva com medo de errar. Mas também não quer que você saia por aí dizendo que tudo vem dele, quando na verdade pode ser sua emoção, ou pior, um engano do inimigo. A boa notícia é que, quanto mais você cresce na fé, mais fica fácil identificar a diferença. É como quem trabalha com dinheiro. Quanto mais tempo lidando com o original, mais rápido percebe uma nota falsa. Com a voz de Deus é a mesma coisa. Quanto mais você ouve o verdadeiro, mais rapidamente reconhece o que não vem dele. Capítulo 8. Quando Deus fala através da dor. Pouca gente gosta de admitir, mas é verdade. Muitas vezes, a dor fala mais alto que qualquer outra coisa. Não importa o quanto tentamos ignorar, ela entra, incomoda e obriga a gente a parar. E é nesse momento que algo curioso acontece. A dor silencia o barulho que antes nos distraía. Pode reparar. Quando tudo vai bem, quando as coisas estão sob controle, é comum a gente viver no automático. O dia passa, a semana corre, a gente fala com Deus de forma rápida, superficial, como quem cumpre uma obrigação. Mas quando a dor chega, uma perda, uma doença, uma decepção, um fim inesperado, é como se tudo desacelerasse. De repente, aquela oração apressada se transforma num clamor real.
Aquela Bíblia esquecida na estante começa a fazer falta. A presença de Deus, que antes parecia opcional, se torna urgente. É duro, mas é real. Deus, muitas vezes, fala através da dor. Não porque Ele gosta de nos ver sofrer. Isso seria uma imagem distorcida de Ele. Mas porque Ele sabe que, na dor, a gente para de resistir. A gente escuta. A gente quebra o orgulho. Veja o caso de Jonas. Ele sabia o que Deus queria, mas decidiu fazer o contrário. Foi preciso uma tempestade. Depois, um peixe. 3 dias no escuro, no fundo do mar, sozinho. Só então Jonas orou de verdade. Só então ele ouviu. Ou pense em Jó. Um homem íntegro, fiel, mas que também precisou passar pela perda total para perceber aspectos do caráter de Deus que antes ele só conhecia de ouvir falar. O sofrimento, por mais difícil que seja, abre os olhos. Ele mostra o que realmente importa. Nos obriga a encarar a vida com seriedade. E, acima de tudo, nos aproxima de Deus de um jeito que o conforto raramente consegue fazer. Muitas pessoas têm seus encontros mais profundos com Deus em hospitais, funerais, crises familiares, noites de angústia. É nesses momentos que a máscara cai, que a arrogância some, que o controle escapa das mãos. E aí, Deus fala. Às vezes com uma paz que não faz sentido. Às vezes com uma direção simples, mas clara. Outras vezes, Ele não fala com palavras, mas com presença, aquela certeza inexplicável de que você não está sozinho. Agora, é importante dizer: nem toda dor vem diretamente de Deus. Há dores que nós mesmos causamos. Há dores que vêm por viver num mundo quebrado. Mas Deus, sendo soberano, consegue usar qualquer dor para falar, ensinar, moldar. Ele não desperdiça sofrimento. Você pode até não entender agora. Pode até se sentir revoltado ou confuso. Mas, com o tempo, vai perceber. Aquele momento difícil te ensinou mais sobre Deus do que anos de conforto jamais ensinaram. Algumas das orações mais sinceras nascem no meio da dor. Algumas das decisões mais corretas são tomadas depois de uma queda. E algumas das transformações mais reais acontecem quando tudo o que resta é Deus. Se você está passando por uma fase assim, não tente correr dela. Pergunte: Deus, o que o Senhor quer me mostrar aqui? Pode ser que Ele esteja te chamando para algo novo. Pode ser que Ele queira quebrar algo dentro de você que estava te afastando dele. Ou pode ser simplesmente que Ele está te ensinando a depender, a confiar, a amadurecer. Você pode não entender agora. Mas se continuar ouvindo, vai entender depois. E vai olhar para trás e dizer: doeu, mas valeu. Porque ali, Deus falou. Capítulo 9. Confirmações, são necessárias ou podem ser perigosas? Em algum momento da caminhada com Deus, todo mundo já fez isso. Senhor, se for da tua vontade, faz tal coisa acontecer hoje. Ou então, se essa porta se abrir, é porque o Senhor quer. Ou ainda, se fulano me ligar agora, então é sinal. Essas são tentativas de buscar confirmações. E, sendo bem direto, não é errado buscar confirmação de Deus. O problema começa quando a confirmação vira uma muleta, ou pior, uma desculpa para não tomar responsabilidade por ouvir a voz dele de forma clara. Vamos por partes. Na Bíblia, vemos vários momentos em que pessoas pediram sinais. Gideão é o exemplo mais famoso. Ele pediu que o velo de lã ficasse molhado enquanto o chão estivesse seco, e depois fez o contrário. E Deus respondeu. Mas repare, Gideão estava com medo, se sentia inseguro, e ainda estava no início da caminhada com aquela missão. Deus, em sua misericórdia, atendeu. Agora, o que muita gente esquece é que isso foi exceção, não regra. Jesus, quando foi tentado no deserto, não fez nenhum sinal. E mais, quando os fariseus pediram uma confirmação sobrenatural para provar que ele era o Messias, Jesus foi direto. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Ou seja, buscar sinais o tempo todo pode ser um sintoma de imaturidade espiritual. Deus pode dar sinais? Pode.
mas não quer que a gente dependa deles o tempo todo para confiar em Ele. Vamos pensar num exemplo do dia a dia. Você está num relacionamento sério com alguém. Agora imagine que, toda vez que a pessoa diz que te ama, você pede uma prova. Então me compra tal coisa. Então faz isso por mim hoje. Então manda uma mensagem exatamente às 11h11. Isso desgasta, porque mostra que você não está confiando na palavra da pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Ele quer relacionamento. Quer que a gente aprenda a reconhecer sua voz, a confiar mesmo quando não tem 1000 confirmações visuais acontecendo ao redor. Tem mais um ponto aqui: o perigo das falsas confirmações. Quando o coração está ansioso, a gente começa a interpretar tudo como sinal. Uma música que toca na hora certa. Um número repetido. Um comentário aleatório de alguém. E, se não tiver maturidade, qualquer coisa vira Deus falando comigo. Só que, muitas vezes, não é. É só a nossa mente tentando encontrar uma resposta. É por isso que a confirmação que mais importa não é externa, mas interna. É aquela paz real, consistente, que permanece mesmo quando as circunstâncias mudam. É aquele alinhamento claro com a palavra de Deus. É quando a direção bate com os princípios bíblicos, mesmo que não tenha um sinal visível acontecendo no momento. E tem um detalhe importante: Deus valoriza a obediência. Tem gente que vive pedindo confirmação não porque quer agradar a Deus, mas porque tem medo de obedecer. Usa o preciso de mais uma confirmação como desculpa para não dar um passo de fé. É claro que, em algumas situações, especialmente quando envolvem outras pessoas, grandes mudanças ou riscos, vale sim buscar confirmação. Mas isso deve ser feito com maturidade, com discernimento e, principalmente, com disposição para ouvir um sim ou um não. Se você só aceita o que confirma o que já queria fazer, então não está buscando a voz de Deus. Está buscando aprovação. Então, como saber se uma confirmação é de Deus? Primeiro, ela nunca contradiz a Bíblia. Segundo, ela não alimenta o ego. Terceiro, ela não vem acompanhada de medo ou confusão. E quarto, ela aponta para a obediência, não para a comodidade. A confirmação mais segura vai sempre apontar para Deus, não para você. Ela vai te desafiar, mas também te trazer paz. Vai exigir fé, mas também vai vir com um senso de clareza, mesmo quando as coisas não fazem sentido no papel. No fim das contas, o relacionamento com Deus cresce quando você aprende a confiar sem precisar de provas o tempo todo. A fé madura diz: mesmo sem sinal, eu conheço a voz do meu Pai. E isso me basta. Capítulo 10. O dom de ouvir, como desenvolver um coração que escuta. Vamos ser sinceros. A maioria das pessoas não tem problema em falar com Deus. A gente fala o tempo todo. Ora, pede, agradece, desabafa. Algumas pessoas falam com Deus como se estivessem conversando com um amigo, o que é ótimo. Mas quando o assunto é ouvir Deus falando, aí a coisa muda. A verdade é que ouvir exige mais esforço do que falar. Falar é fácil, rápido, automático. Ouvir requer atenção, requer paciência e, principalmente, requer silêncio. E isso é difícil, porque o nosso mundo gira num ritmo acelerado. As notificações não param. Os compromissos não dão trégua. A gente vive num modo responde aí o tempo inteiro. Mas Deus não entra nesse ritmo. Ele fala em outra frequência. Ou seja, se você quer desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que precisa entender é que isso não vai acontecer por acaso. Não é automático. É um hábito que precisa ser treinado. E esse hábito começa com uma decisão simples: parar. Parar para escutar. Parar para perceber. Parar para dar espaço. E aqui não estou falando só de tempo de oração, embora isso seja fundamental. Estou falando de viver com o coração mais sensível, de prestar atenção nos detalhes. Às vezes Deus fala numa conversa que você nem esperava. Às vezes Ele responde no meio de um versículo que você já leu 1000 vezes. Às vezes Ele usa o silêncio para te mostrar algo que nenhuma palavra conseguiria explicar. Mas,
Para que isso aconteça, você precisa estar com o ouvido espiritual afiado. E como se faz isso? Tem 3 coisas que ajudam muito, e todas exigem prática. Primeira, alimentar a mente com a palavra. Quanto mais você conhece o que Deus já falou nas Escrituras, mais fácil fica reconhecer a voz dele hoje. É como quando você recebe uma mensagem de alguém conhecido. Mesmo que venha de outro número, só de ler, você já sabe quem é. Por quê? Porque você reconhece o jeito de falar. Com Deus é a mesma coisa. Quando você se acostuma com o jeito dele, não se deixa enganar facilmente por qualquer impressão ou emoção. Segunda, criar momentos de silêncio real. Isso parece óbvio, mas é onde muita gente tropeça. Tem gente que tenta ouvir Deus com o fone de ouvido ligado, o celular vibrando, a cabeça cheia de preocupações. Mas escutar Deus é como tentar ouvir uma voz suave do outro lado da sala. Se tiver barulho demais, você não vai conseguir. Então, desligue. Desconecte. Fique em silêncio. Fique disponível. Terceira, obedecer ao que já foi dito. Essa é, talvez, a parte mais importante. Deus não vai continuar falando se você ainda está ignorando o que ele já falou. Muita gente diz que quer ouvir mais, mas não faz nada com o que já ouviu. E isso trava o processo. Quando você obedece, o coração se alinha. Você começa a entender a lógica do céu. E quanto mais obedece, mais sensível fica a próxima direção. Agora, um ponto importante: nem sempre a resposta vem no seu tempo. E ouvir não significa que você vai escutar uma voz audível todos os dias. Muitas vezes, Deus fala com convicções internas, com paz no meio da dúvida, com discernimento que se forma ao longo dos dias. É algo que vai ficando claro, pouco a pouco. É como ajustar o foco de uma lente. No começo está embaçado, mas você insiste, até que enxerga. Desenvolver um coração que escuta é isso. É insistir. É praticar. É ser intencional. E a recompensa é imensa. Quem aprende a ouvir Deus com clareza, evita muita dor de cabeça. Evita decisões precipitadas. Evita armadilhas. Evita caminhos que parecem bons, mas são atalhos disfarçados. Ouvir Deus não é um dom especial para alguns escolhidos. É um privilégio de todo filho que decide caminhar perto do Pai. Mas, como tudo na vida com Deus, exige entrega. Se você sente que está longe disso, comece devagar. Separe 5 minutos hoje. Fique em silêncio. Peça a Deus: fala comigo. Não force nada. Só escute. Pode ser que ele fale naquele momento. Pode ser que fale horas depois. Mas ele vai falar. E, se você continuar ouvindo, vai aprender a reconhecer cada vez melhor. Capítulo 11. Pessoas que ouviram Deus claramente, o que elas tinham em comum. Se você olhar para a Bíblia com atenção, vai perceber um padrão. Sempre que Deus fala com clareza, ele não fala por acaso. Ele fala com pessoas específicas, em momentos específicos, por razões muito claras. E quando a gente começa a comparar esses momentos, percebe que essas pessoas tinham algo em comum. Não eram super-heróis da fé, não eram perfeitos, mas tinham posturas e atitudes que criavam espaço real para ouvir Deus. Vamos começar com Moisés. Ele foi um dos que mais teve acesso direto à voz de Deus. Desde a sarça ardente até as orientações no deserto, Deus falava com ele com frequência. E por quê? Porque Moisés disponibilizava tempo e atenção. A Bíblia diz que ele subia ao monte, que entrava na tenda da revelação, que se afastava do povo para buscar direção. Ou seja, ele se retirava do barulho. Ele fazia questão de estar num lugar onde só ele e Deus pudessem conversar. Isso não é místico. É prático. Ele criou o ambiente certo. Depois, temos Samuel. Um menino, pequeno, sem muita experiência. Mas ouviu a voz de Deus ainda criança. E o que ele fez de diferente? Ele estava disponível. Quando ouviu aquela voz, sem nem saber que era Deus, ele se levantou, foi até Eli, tentou entender. E, quando entendeu, respondeu: Fala, Senhor. Teu servo ouve. Ou seja,
Ele não só escutou, como se colocou à disposição. Quem está disposto a obedecer ouve melhor. Agora pense em Davi. Ele era alguém com falhas. Sim. Erros bem sérios, inclusive. Mas Davi buscava Deus de forma constante. Ele perguntava, esperava resposta, e tomava decisões baseadas no que ouvia. Não tomava o controle para si. Antes de sair para a guerra, consultava o Senhor. Antes de reagir, orava. Ele era rei, mas se comportava como servo quando se tratava de ouvir a voz de Deus. Temos também Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo apareceu, dando uma notícia completamente fora da lógica, ela não resistiu. Ela fez perguntas, claro, como qualquer pessoa faria, mas depois disse: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela teve disposição para ouvir e para obedecer, mesmo sem entender tudo. E não podemos esquecer de Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, perseguidor de cristãos. Mas, quando teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele caiu por terra, ficou cego por um tempo, e sua primeira reação foi perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta muda tudo. Porque ouvir a Deus não é só captar uma informação. É estar disposto a ajustar a vida inteira com base nessa direção. Então, o que essas pessoas tinham em comum? Elas buscavam a Deus de verdade, com o coração aberto. Elas criavam espaço para ouvir, saíam da rotina, se desconectavam do mundo. Elas estavam dispostas a obedecer antes mesmo de saber qual seria a resposta. E, principalmente, elas tratavam a voz de Deus com seriedade. Hoje em dia, muita gente diz que quer ouvir Deus, mas no fundo só quer confirmação de algo que já decidiu. Essas pessoas da Bíblia não funcionavam assim. Elas não tratavam a direção de Deus como opção, mas como ordem. Se Deus falou, então está falado. Ponto. E aí está o segredo. Ouvir Deus claramente não é sobre ter um dom especial. É sobre ter o coração na posição certa. É sobre humildade, constância, obediência. Se você quer chegar nesse nível, o caminho está aberto. Você não precisa ser Moisés, nem Maria, nem Davi. Você só precisa fazer o mesmo que eles fizeram. Se aproximar, perguntar com sinceridade e estar pronto para obedecer, custe o que custar. Capítulo 12. Obediência imediata. A chave para continuar ouvindo. Existe um ponto na caminhada com Deus que muita gente ignora. O quanto a obediência está diretamente ligada à nossa capacidade de continuar ouvindo sua voz. Não estamos falando apenas de entender o que ele diz, mas de manter uma conexão viva e crescente. A verdade é que quanto mais obedecemos, mais sensível fica o nosso ouvido espiritual. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais adiamos ou ignoramos aquilo que já sabemos que Deus nos pediu, mais distante ele parece ficar. Muita gente ora buscando uma nova direção, quando na verdade Deus ainda está esperando que a pessoa obedeça à última instrução que recebeu. Às vezes, queremos ouvir algo novo, mas ainda não fizemos nada com o que já foi dito. E Deus não trabalha em cima de um coração que só coleciona revelações, mas nunca age sobre elas. Ele não está interessado em informar, ele quer transformar. E transformação exige resposta prática. Obediência não é um detalhe, é um filtro. É através dela que Deus separa quem está realmente ouvindo de quem apenas gosta da ideia de ouvir. Jesus falou sobre isso com clareza. Ele disse que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. O vento vem, a tempestade bate, e a casa continua de pé. Mas o que apenas ouve, e não coloca em prática, é como quem constrói na areia. A aparência pode até ser a mesma no começo, mas a base é fraca, e na hora da prova, tudo desmorona. Esse exemplo mostra que ouvir sem obedecer não só é inútil, como é perigoso. Cria uma falsa sensação de segurança, mas na prática, não sustenta ninguém. Obedecer imediatamente não significa agir sem pensar, mas sim não adiar aquilo que já foi claramente entendido como vontade de Deus. Há situações em que a gente sabe o que tem que fazer. Perdoar alguém, cortar um relacionamento tóxico, deixar um vício,
mudar de atitude em casa, no trabalho, na igreja. Mas a gente enrola. Fica pedindo confirmação, esperando o momento certo, buscando justificativas para continuar no mesmo lugar. E o tempo vai passando. E o coração vai endurecendo. E, de repente, você já não sente mais aquele incômodo de antes. A voz de Deus não desapareceu. Você só deixou de responder. Tem uma história que ajuda a entender isso. Imagine um pai que chama o filho: vem aqui, preciso falar com você. O filho escuta, mas continua jogando videogame. O pai insiste: filho, é importante. Mas o garoto responde: já vou. E não vai. Depois de um tempo, o pai para de chamar. Não porque desistiu de se comunicar, mas porque percebeu que o filho não está disposto a escutar de verdade. Agora aplique isso à vida espiritual. Deus nos chama, nos orienta, nos mostra caminhos. Mas se a gente insiste em não responder, Ele não vai forçar. Ele respeita nossa liberdade. Mas com o tempo, a nossa sensibilidade vai diminuindo, e aquela conexão que antes era clara vai ficando turva. Obediência imediata é sinal de maturidade. Mostra que confiamos em Deus mais do que em nossas opiniões, mais do que em nossos sentimentos, mais do que em nossa lógica. É quando escolhemos seguir o que Ele disse mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver todos os resultados, mesmo com medo. E é justamente nesse tipo de resposta que Ele se revela com mais profundidade. Porque a obediência abre espaço para o próximo passo. É como um mapa que só vai mostrando a próxima parte do caminho quando você chega no ponto anterior. Se você não se move, o mapa não atualiza. Mas se você dá o passo que ele já mostrou, algo novo se abre. Muitos dizem que não conseguem ouvir Deus, mas vivem ignorando pequenas instruções. Como esperam ouvir grandes revelações se não respondem nem às simples? Às vezes, Deus fala para desligar o celular um pouco e você não faz. Fala para perdoar e você guarda rancor. Fala para começar algo novo e você enrola. E depois pergunta por que ele está em silêncio. Mas o silêncio, nesses casos, é só uma pausa esperando sua ação. Ele não vai atropelar seu livre-arbítrio. Ele quer parceria, não controle. E a obediência é o sinal de que você está pronto para continuar essa jornada com ele. Por isso, se você quer ouvir mais, comece obedecendo mais. Não complique. Faça o que já sabe que deve ser feito. Não espere o momento ideal. O momento ideal é o agora. Porque cada vez que você obedece, sua fé cresce. E quanto mais sua fé cresce, mais claro fica o som da voz de Deus na sua vida. Capítulo 13. Falsos profetas e a voz de Deus distorcida. Esse é um assunto delicado, mas necessário. Quando falamos sobre ouvir a voz de Deus, não dá para ignorar o fato de que muita gente diz estar falando em nome de Deus, quando, na verdade, não está. E o problema não é novo. Desde o Antigo Testamento, já existiam pessoas que se apresentavam como profetas, líderes espirituais, homens de Deus. Mas o que falavam vinha da própria cabeça, das próprias intenções, e às vezes até de motivações maliciosas. E o mais perigoso é que, muitas vezes, a fala parecia convincente. Soava bonita, usava versículos, carregava uma certa autoridade. Mas no fim, não passava de distorção. Hoje não é diferente. Em todos os cantos, há vozes que se levantam com discursos muito bem estruturados, promessas grandiosas, mensagens que tocam o emocional e manipulam com sutileza. Pessoas que se apresentam como porta-vozes de Deus, mas que, no fundo, estão apenas promovendo a si mesmas. Muitas vezes usam o nome de Deus como escudo para ganhar dinheiro, fama ou influência. E quem não está atento acaba confundindo essa fala distorcida com a verdadeira voz do Senhor. Por isso é tão importante aprender a testar os espíritos, como diz a própria Bíblia. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Nem tudo que emociona vem do Espírito Santo. Nem tudo que é dito com convicção é verdade. A grande questão aqui não é apontar nomes ou julgar intenções. É entender o critério. E o critério está nas Escrituras. Jesus foi muito claro ao dizer que pelos frutos se conhece a árvore. Ou seja, não é pelo carisma, nem pela eloquência,
nem pela multidão ao redor. É pelo resultado daquilo que a pessoa ensina e pratica. Se o que é ensinado leva as pessoas para mais perto de Deus, se gera arrependimento, transformação, humildade, verdade, então é um bom sinal. Agora, se o discurso foca em sucesso pessoal, promessas vazias, mensagens agradáveis que nunca confrontam, que nunca chamam ao arrependimento, que giram sempre em torno de bênçãos materiais, aí é preciso ligar o alerta. Um falso profeta, muitas vezes, não parece falso. Essa é a questão. Ele pode falar 90% de coisas certas, mas o 10% que distorce já é suficiente para desviar muita gente. E o pior, ele costuma dizer o que as pessoas querem ouvir, enquanto o verdadeiro profeta diz o que as pessoas precisam ouvir. O falso massageia o ego, o verdadeiro confronta o pecado. O falso promete atalhos, o verdadeiro mostra o caminho estreito. E é por isso que tantos preferem seguir os falsos, porque é mais confortável. Quem quer aprender a ouvir Deus de verdade precisa estar disposto a rejeitar esse tipo de distração. Precisa comparar tudo com a palavra, precisa conhecer a Bíblia com profundidade, para não depender da interpretação dos outros. Muita gente se perde porque ouve pregadores, líderes, influenciadores, mas nunca para conferir se aquilo realmente bate com o que Jesus ensinou. E isso é perigoso. Deus nunca vai te pedir para desligar sua mente. Pelo contrário, Ele quer que você use o discernimento, que pergunte, que investigue, que confronte com a verdade. E tem mais: o falso profeta não precisa estar num púlpito. Às vezes, ele aparece em vídeos de internet, em frases virais, até em conselhos de pessoas bem intencionadas, mas que estão completamente fora da verdade. Por isso é essencial ter uma vida de oração, uma rotina de leitura bíblica e uma comunidade saudável que ajude a manter os pés no chão. Sozinho, você pode até ouvir vozes, mas não tem com quem checar se são de fato a voz de Deus. Em grupo, com maturidade e equilíbrio, fica mais fácil evitar esses desvios. O ponto aqui é simples: Deus ainda fala, mas o inimigo também fala. E muita gente fala em nome de Deus sem tê-lo consultado. Quem quer andar com Deus de verdade precisa aprender a filtrar. Não para viver desconfiado de tudo e todos, mas para ter clareza. Para não ser levado por emoções. Para não cair em armadilhas. E para não confundir a voz de Deus com aquilo que só parece ser. Capítulo 14. A paz interior, um sinal que não mente. Quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, uma pergunta sempre aparece: como eu sei que algo vem realmente dele? Como posso ter certeza de que essa decisão, esse pensamento ou esse caminho é mesmo a vontade de Deus e não só uma ideia minha? E uma das respostas mais consistentes que encontramos nas Escrituras, e também na prática, é a paz interior. Mas não estamos falando de um simples alívio emocional ou de uma sensação boa no momento. Estamos falando de uma paz profunda, estável, que se mantém mesmo quando as circunstâncias externas não ajudam em nada. É esse tipo de paz que, muitas vezes, confirma que Deus está no controle e que aquilo que estamos prestes a fazer está alinhado com a direção dele. Essa paz não é produzida por lógica. Ela não depende se tudo parece certo no papel. Às vezes, você está diante de uma decisão que parece arriscada, que vai exigir fé, coragem, renúncia. E ainda assim, dentro de você, tem uma tranquilidade difícil de explicar. Uma sensação de que, por mais que o caminho seja desafiador, você não está sozinho. É como se o coração estivesse ancorado, firme, mesmo que por fora o mar esteja agitado. Essa paz é diferente de conforto. Ela não significa ausência de medo ou dúvida, mas sim uma convicção de que Deus está sustentando, de que Ele está presente, de que você pode seguir porque não está agindo por impulso, e sim por direção. Paulo, em suas cartas, falou muito sobre isso. Em Colossenses, ele disse que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. E essa ideia de árbitro é muito interessante, porque remete a uma figura que decide o que é certo e o que é errado dentro de um jogo. Ou seja, a paz interior funciona como um filtro, como um critério que nos ajuda a saber quando algo está batendo com a vontade de Deus ou não. Quando falta essa paz, é como se o árbitro apitasse e dissesse:
pare, algo está fora do lugar. E quando ela está presente, é como se dissesse: segue em frente, está tudo certo. Agora, é importante entender que nem todo sentimento de tranquilidade é sinal de paz espiritual. Às vezes, a gente sente alívio só porque escolheu o caminho mais fácil, ou porque evitou uma conversa difícil, ou porque se afastou de algo que exigia esforço. Mas esse tipo de alívio não dura. Ele se desfaz com o tempo, e logo vem a insegurança, a dúvida, o arrependimento. A paz verdadeira permanece. Mesmo quando vem o medo. Mesmo quando a pressão aumenta. A paz de Deus não é baseada nas circunstâncias. Ela vem dele, e por isso é mais estável que qualquer emoção. Por outro lado, quando estamos em desobediência, ou quando queremos forçar uma decisão que não é de Deus, geralmente a paz desaparece. E não importa o quanto tentamos justificar, o quanto a escolha pareça vantajosa, o quanto todos ao redor digam que é o melhor para você, algo dentro de nós continua inquieto. Não é culpa, não é medo, é o Espírito Santo nos alertando que não é por ali. Ignorar essa falta de paz é um dos erros mais comuns entre os cristãos. A gente insiste, força, empurra, e depois sofre as consequências, dizendo que Deus permitiu. Mas, na verdade, ele já tinha avisado. A paz era o aviso. Por isso, uma dica muito prática. Se você está diante de uma decisão importante e quer saber se é a direção de Deus, pare e observe a paz que você sente. Não o que as pessoas dizem, não o que você quer ouvir, não o que parece mais fácil, mas o que o seu coração está sentindo quando você ora e se coloca diante de Deus com sinceridade. Se essa paz estiver presente, firme, mesmo no meio do medo, é um bom sinal. Mas se tudo parecer certo por fora, e por dentro houver confusão, inquietação, dúvida constante, então talvez seja a hora de esperar. Reavaliar, orar mais e, principalmente, não decidir com pressa. A paz de Deus é uma das formas mais seguras de confirmação espiritual. Ela não mente, ela não engana, e ela nunca se contradiz com a palavra. Se você se acostumar a buscar essa paz como critério, vai evitar muitos erros. Vai tomar decisões mais maduras. Vai perceber que, muitas vezes, Deus fala não com frases ou sinais visuais, mas com uma calma firme no meio da dúvida. Uma certeza silenciosa no meio do barulho. Capítulo 15. A impaciência, a inimiga da escuta verdadeira. Se tem algo que atrapalha profundamente a nossa capacidade de ouvir Deus, esse algo é a impaciência. Vivemos numa cultura imediatista, acostumada a respostas rápidas, soluções prontas, resultados instantâneos. E o pior é que, sem perceber, começamos a aplicar esse mesmo ritmo acelerado à nossa vida espiritual. Queremos que Deus fale logo, que confirme na hora, que mostre tudo de forma clara e rápida. Mas a realidade é que Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dele. E esse tempo, na maioria das vezes, exige espera. Muita espera. E essa espera é o que mais testa o nosso coração. A impaciência nos faz buscar atalhos. Faz com que a gente tente forçar portas, pressionar respostas, interpretar sinais onde não existem. Quantas vezes alguém ora por uma direção e, como não escuta nada nos primeiros dias, começa a inventar justificativas. Acho que Deus já me respondeu e eu não percebi. Talvez isso aqui seja um sinal. Acho que vou fazer do meu jeito mesmo. Depois vejo o que acontece. A pressa transforma a fé em ansiedade. E onde há ansiedade, a voz de Deus se torna difícil de ouvir, não porque ele se cala, mas porque a nossa alma faz tanto barulho que a gente não consegue mais escutar. Deus não é apressado. Ele tem prazer em nos preparar antes de nos conduzir. Às vezes, o silêncio dele é parte do processo de maturidade. Ele não está ignorando. Está ensinando. Está lapidando a paciência, a confiança, a perseverança. Está nos mostrando que ouvir a sua voz não é um exercício de impaciência, mas de entrega. Não é sobre resolver logo, mas sobre aprender a depender dele completamente, até quando tudo parece parado. A impaciência também revela o quanto confiamos, ou não confiamos, em Deus. Porque quem confia de verdade não precisa entender tudo de uma vez.
Quem confia espera, mesmo sem saber todos os detalhes. É claro que não é fácil. A espera nunca é confortável. Às vezes, machuca, dá medo, dá vontade de desistir. Mas é justamente nesse período de espera que a fé é mais trabalhada. E é justamente aí que Deus prepara o coração para o que vem depois. Um dos maiores exemplos disso na Bíblia é Abraão. Deus fez uma promessa clara. Ele teria um filho. Mas o tempo passou, e nada acontecia. E o que aconteceu? Sara, sua esposa, teve a ideia de acelerar o plano, e sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva. A criança nasceu, sim, mas o resultado desse atalho foi confusão, dor e conflito familiar. O filho da promessa, Isaque, só veio depois, no tempo certo de Deus. O que isso ensina? Que quando a gente tenta adiantar o que Deus ainda está preparando, a gente complica o que Ele tornaria simples no tempo dele. Por isso, uma das posturas mais sábias na vida cristã é aprender a esperar sem desesperar. Esperar com calma. Esperar com o coração aberto. Não como quem está parado e perdido, mas como quem está sendo treinado para algo maior. Quando você ora e parece que Deus está em silêncio, não tire conclusões precipitadas. Continue firme. Continue buscando. Continue obedecendo ao que já foi revelado. Porque, no tempo certo, Ele fala. E quando Ele fala, tudo se alinha. A impaciência rouba bênçãos. Faz a gente agir antes da hora. Faz a gente se envolver com pessoas erradas, entrar em caminhos tortos, dizer sim quando o melhor seria esperar. Já a paciência protege. Guarda o coração. Preserva a direção. E mostra que a nossa confiança está na voz de Deus, não na pressão do tempo. Se você quer ouvir Deus com mais clareza, aprenda a esperar com fé. Porque o silêncio dele nunca é vazio. É sempre cheio de propósito. Capítulo 16. A prática constante de ouvir, um estilo de vida. Ouvir a voz de Deus não é algo que acontece apenas em momentos especiais ou quando estamos em crise. Pelo contrário, quem realmente aprende a escutar o que Deus diz entende que isso se transforma em um estilo de vida. Não se trata de esperar um trovão do céu, nem de depender de sinais extraordinários. Trata-se de cultivar uma sensibilidade espiritual diária, de ajustar o ouvido do coração para que ele fique afinado com a vontade de Deus. E isso exige prática, constância, disciplina. Muita gente acha que ouvir Deus é um dom reservado para poucos, como se fosse algo místico, reservado só para líderes ou pessoas extremamente espirituais. Mas não é assim. O próprio Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço." Ou seja, essa capacidade está disponível a todos os que caminham com Ele. O problema é que muitos não exercitam isso. Não criam o hábito de perguntar, de esperar, de filtrar pensamentos e decisões com base na palavra. Por isso vivem confusos, guiados por emoções ou conselhos aleatórios, sempre correndo atrás de uma resposta urgente. A escuta espiritual é construída com prática. Assim como quem aprende um novo idioma, é preciso exposição constante, repetição, correção. No início, é comum ter dúvidas: isso foi Deus ou fui eu? Será que entendi certo? E se eu estiver me iludindo? Essas perguntas fazem parte. Mas quanto mais você busca intimidade com Deus, quanto mais você ora, lê a Bíblia e se abre para obedecer, mais sensível você se torna. E então, com o tempo, você começa a reconhecer padrões. Começa a perceber que Deus tem um jeito específico de falar com você. Às vezes através da leitura, outras vezes por meio de uma conversa, um louvor, uma convicção no espírito. Mas sempre alinhado com a verdade da palavra. Outro ponto importante é entender que Deus não fala só sobre as grandes decisões. Ele também fala sobre o cotidiano. Às vezes, Ele te dá paz ou te alerta sobre uma conversa, uma escolha pequena, um passo que parece insignificante. E é aí que se constrói o relacionamento real. Quando você começa a depender de Deus também nas pequenas coisas, começa a desenvolver uma intimidade que te sustenta nas grandes. Ter uma vida de escuta constante significa também estar disposto a ajustar os planos. Porque às vezes Deus muda a direção. E,
Se você estiver distraído, vai insistir em algo que já deixou de ser a vontade dele. É por isso que esse estilo de vida exige sensibilidade diária. Não é só ouvir uma vez e seguir para sempre. É caminhar junto, perguntar sempre, corrigir a rota quantas vezes for necessário. E mais, ouvir Deus não se resume a buscar experiências emocionais. Claro que há momentos intensos, marcantes. Mas a maior parte do tempo, a voz de Deus é sutil, firme, serena. Ela não compete com o barulho do mundo. Ela exige que você diminua o volume de fora para escutar o que vem de dentro. Por isso, quem vive correndo, quem não para, quem não respira, dificilmente vai conseguir ouvir com clareza. A boa notícia é que todo mundo pode começar. Basta decidir. Separar tempo. Silenciar o celular, as distrações, a ansiedade. E dizer, de forma sincera: Senhor, estou aqui. Fala comigo. Estou disposto a obedecer, mesmo que não seja o que eu queria ouvir. Essa postura muda tudo. Porque não é só sobre ouvir, é sobre se posicionar como alguém que quer obedecer. No fim, ouvir a Deus com constância não é um privilégio de poucos, é um reflexo de quem está comprometido com Ele de verdade. E esse compromisso começa todos os dias, nas decisões mais simples, no desejo de alinhar o coração com a voz do Pai. Capítulo 17. A resposta de Deus está mais perto do que você pensa. Às vezes, a gente busca tanto por uma resposta que acaba acreditando que ela está longe, quase impossível de alcançar. Olhamos ao redor e não vemos sinais. Oramos, esperamos, e parece que nada muda. Mas a verdade, que muita gente ignora, é que a resposta de Deus pode já estar ali, do seu lado. Às vezes ela não vem com barulho, nem com espetáculo. Ela vem de forma sutil, simples, prática. Mas por estarmos distraídos, ansiosos ou com expectativas erradas, não conseguimos enxergar. Muita gente espera que Deus fale com voz audível, ou que envie uma pessoa específica com uma profecia, ou que algo extraordinário aconteça. Mas a maioria das vezes, Deus fala pela via mais comum. Uma convicção que cresce com o tempo, um incômodo interior, uma paz inexplicável, uma frase lida na hora certa, uma conversa que parece comum, mas traz exatamente aquilo que você precisava ouvir. A resposta de Deus quase sempre exige atenção, silêncio e humildade. Porque ela não se impõe, ela se revela. Outro erro comum é esperar que a resposta de Deus seja exatamente aquilo que a gente queria. Como se Ele estivesse ali para confirmar nossos planos e não para nos mostrar o que realmente precisamos. Por isso tanta gente se frustra. Porque já tem a decisão tomada no coração, e só quer uma validação espiritual. Mas Deus não abençoa a teimosia. Ele responde com verdade. E a verdade, muitas vezes, é desconfortável. Ela confronta, corrige, muda direções. Mas também liberta, cura e transforma. O que eu quero que você entenda é simples. Talvez Deus já tenha respondido. E o que falta não é uma nova palavra dele, mas coragem sua para obedecer o que ele já disse. Talvez o caminho já tenha sido mostrado, mas você ainda está esperando uma alternativa mais fácil. Talvez a paz já tenha sido dada, mas você insiste em alimentar a dúvida. Talvez a palavra já tenha sido clara, mas seu coração continua negociando com o que Deus já fechou questão. Não subestime as formas como Deus fala. E não se engane achando que silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio é a resposta. Às vezes, Deus já disse tudo, e agora está esperando sua ação. Não é sobre orar mais, mas sobre obedecer mais. Não é sobre sentir mais, mas sobre crer mais. Se você chegou até aqui, você já sabe que ouvir Deus é possível. E mais do que possível, é essencial. Não é um luxo para poucos, é um chamado para todos. Mas agora é com você. Ou você continua esperando uma resposta idealizada, do jeito que quer, no tempo que acha melhor, ou você começa a aplicar tudo o que aprendeu, e dá passos de fé com base naquilo que já foi revelado. Capítulo 18. A voz que conforta, encontrando paz nas promessas de Deus. Há momentos em que tudo à nossa volta parece desabar. O mundo parece girar rápido demais,
as responsabilidades se acumulam, os relacionamentos se desgastam, e a alma clama por um alívio que não encontra em lugar algum. Talvez você conheça bem essa sensação. Deitar a cabeça no travesseiro e não encontrar descanso. Buscar consolo em palavras humanas e descobrir que elas são insuficientes. É nesses momentos, quando a dor fala mais alto e a mente grita em silêncio, que muitos perguntam: onde está Deus? Por que não sinto sua presença? Será que ele me esqueceu? Mas é justamente nessas horas que a voz de Deus mais deseja se fazer ouvir, não como um trovão que estremece os céus, mas como um sussurro manso que alcança o coração aflito. A voz que conforta não precisa ser barulhenta. Ela não compete com o ruído do mundo. Ela espera. Ela permanece. Ela se revela em promessas antigas que nunca perderam a validade. Sim, Deus fala, e uma das maneiras mais poderosas de ouvi-lo é através das suas promessas eternas, registradas em sua palavra. Você já notou como as Escrituras estão repletas de palavras de consolo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras não são apenas belas frases. São verdades vivas, dirigidas diretamente ao nosso coração. Quando tudo parece falhar, quando ninguém mais tem algo relevante a dizer, Deus continua nos chamando para deitar em seus braços e encontrar refúgio nele. A grande questão é: temos permitido que essa voz nos conforte? Ou estamos tão cercados pelas vozes da ansiedade, da urgência e da autopiedade que já não conseguimos discerni-la? Muitos esperam que Deus fale de maneira sobrenatural, com sinais visíveis, sonhos impressionantes ou revelações dramáticas. Mas se esquecem de que o maior sinal já foi dado: Cristo crucificado e ressuscitado, garantindo-nos que jamais estaremos sós. Sim, é verdade que a vida dói. E às vezes dói tanto que mal conseguimos orar. Mas é justamente nessas ocasiões que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não se afasta quando choramos. Pelo contrário, ele se aproxima. Deus não é alheio à dor humana. Ele a conhece melhor do que qualquer um, pois carregou sobre si todas as nossas aflições. O conforto divino não é teórico, é prático. Ele vem quando abrimos as Escrituras com um coração sincero e deixamos que as promessas de Deus se tornem mais reais do que nossos medos. Talvez hoje você precise apenas disso: parar por um instante, respirar fundo e lembrar-se de quem Deus é. Ele é o Deus que enxugou as lágrimas de Ana, que fortaleceu Elias no deserto, que consolou Davi no meio da perseguição, que se fez presente com Paulo na prisão. Ele é o mesmo Deus que habita em ti, se o deixares entrar. Ele não mudou. Sua voz continua ecoando, firme, fiel, amorosa. Basta querer ouvir. E ao escutar essa voz, você descobrirá que o conforto que buscava em tantos lugares sempre esteve ali, ao alcance de uma oração sincera, de um versículo relido com fé, de um momento de silêncio onde a alma, enfim, se aquieta. Sigamos, então, firmes. Porque a voz que conforta continua falando. E ela está mais próxima do que imaginamos. Capítulo 19. Quando Deus se cala, o teste da fé e da paciência. Poucas coisas são tão difíceis para a alma como o silêncio de Deus. Oramos, clamamos, jejuamos, buscamos com sinceridade, e tudo o que recebemos é silêncio. Nenhuma direção clara, nenhuma sensação de resposta, nenhum sinal visível. E nesse vazio, começam a surgir dúvidas perigosas. Será que Deus me abandonou? Será que fiz algo errado? Será que estou falando sozinho? O silêncio, quando mal compreendido, pode se tornar um terreno fértil para o desânimo e até para a incredulidade. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não é ausência de Deus. Ele não se ausenta como os homens. Deus não vira as costas, nem brinca de se esconder. Ele é fiel, mesmo quando não sentimos. E é justamente no silêncio que ele trabalha de forma mais profunda em nós. O silêncio divino é, muitas vezes, um tempo de prova, de maturação espiritual, de purificação da fé. Na Bíblia,
encontramos diversos exemplos disso. José foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão, por anos. E, durante todo esse período, não há registro de que Deus tenha falado com ele diretamente. Mas o Senhor estava com ele o tempo todo, preparando o cenário perfeito para exaltá-lo no tempo certo. Davi foi ungido rei, mas passou anos sendo perseguido, escondido em cavernas, sem ver a promessa se cumprir. E em muitos salmos ele clama com angústia: até quando, Senhor? Esquecer-me-ás para sempre? Mas mesmo sem resposta imediata, Davi continuava confiando. Ele sabia que o silêncio de Deus não era o fim da história. É nos períodos de silêncio que aprendemos a caminhar pela fé, não pelos sentimentos. É ali que somos ensinados a confiar na natureza de Deus, mesmo quando não conseguimos ouvir sua voz. Afinal, fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo está claro. É confiar mesmo quando tudo está escuro. E é essa fé que agrada ao Senhor. Ele não quer apenas filhos dependentes de experiências emocionais. Ele quer filhos que confiam no seu caráter, na sua palavra, na sua fidelidade, mesmo quando não sentem nada. Muitas vezes, o silêncio de Deus revela o quanto estamos apegados a respostas imediatas. Vivemos numa geração do agora, onde tudo precisa ser rápido, eficiente, instantâneo. Mas Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Ele tem um tempo perfeito. E nesse tempo, o silêncio pode ser a forma de Ele nos ensinar paciência, humildade e dependência total. Pode ser um convite para nos aprofundarmos na palavra, em vez de apenas buscar experiências. Pode ser uma maneira de tirar o foco das respostas e colocá-lo novamente no relacionamento com Ele. E há ainda outro aspecto: o silêncio também pode ser sinal de confiança. Deus confia em você o suficiente para que caminhe mesmo sem um novo comando. Como um pai que observa o filho atravessar uma ponte sozinho, sabendo que ele foi treinado e está pronto. Deus não precisa repetir o que já falou. Às vezes, o que você precisa fazer é continuar obedecendo o último direcionamento, mesmo sem uma nova confirmação. Se você está passando por esse tipo de silêncio, não desista. Não pare. Continue orando. Continue buscando. Continue confiando. O silêncio de Deus pode estar preparando algo que você ainda não vê. Pode estar formando em você uma força que será essencial para o que vem depois. O céu pode estar em silêncio agora, mas isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está trabalhando em silêncio. E quando Ele falar de novo, porque Ele vai falar, tudo fará sentido. Até lá, caminhe pela fé. Porque mesmo quando o céu parece em silêncio, o coração de Deus ainda bate por você. Capítulo 20. Ele ainda fala. A resposta final e o chamado à obediência. Chegamos ao fim desta jornada. Foram dias, talvez semanas, de reflexão profunda, de confrontos internos, de descobertas e, quem sabe, de reencontros com verdades que estavam esquecidas. E agora, ao olhar para tudo o que foi dito, uma certeza deve permanecer em seu coração. Deus ainda fala. Ele não está em silêncio. Não está distante. Não está indiferente. A voz de Deus continua soando, como sempre soou, desde o princípio. Às vezes através da palavra. Outras vezes através das circunstâncias. Algumas vezes por meio de outras pessoas. E, muitas vezes, dentro de nós, num sussurro calmo que insiste em nos lembrar quem Ele é, e quem somos nele. O que nos trouxe até aqui foi um desejo: ouvir essa voz com clareza. Mas a pergunta agora é outra: o que você vai fazer com tudo isso? Porque ouvir é só o começo. A verdadeira transformação acontece quando obedecemos. Quando decidimos não apenas entender a voz de Deus, mas responder a ela com entrega, com fé, com ação. Talvez, durante essa série, você tenha sentido Deus trazendo à tona áreas esquecidas. Pecados ocultos, decisões adiadas, passos de fé que você vem evitando. Talvez tenha percebido que estava ouvindo mais o mundo, a ansiedade ou a própria vontade, do que o Espírito Santo. Talvez tenha percebido que já fazia tempo que Deus estava falando, mas você não queria ouvir. Agora, não há mais desculpas.
A verdade foi revelada. O caminho foi mostrado. Você foi convidado a sair do piloto automático espiritual e viver uma vida de intimidade real com o Criador. E se esse desejo ainda arde dentro de você, não ignore. Não espere o momento ideal. Não postergue. Deus não procura perfeição. Ele procura corações dispostos. Pessoas comuns que decidem ouvir e obedecer. Gente como você, que talvez se sinta fraca, falha, inconstante, mas que quer ser guiada por algo maior do que as próprias emoções. Que quer aprender a ouvir a voz de Deus e segui-la até o fim. Então, a decisão agora está nas suas mãos. Você pode sair deste conteúdo e seguir a vida como antes. Ou pode deixar que isso seja um divisor de águas. Uma virada. Uma escolha que muda tudo.